Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas preparatórias para o OBMEP, estamos resolvendo a prova da segunda fase 2022, questão 4. Já resolvemos nos vídeos anteriores o item A e também o item B, tá? E agora vamos resolver ao item C. Então, essa questão remete ao assunto de análise combinatória. E como vimos nos itens, na solução dos itens A e B, trata-se de um estudo sobre os números zero ímpares, que são aqueles que possuem a quantidade ímpar de algarismos zero. Tá? Qualquer coisa, assista aí os dois vídeos anteriores para mais detalhes, onde a gente averigua aqui esses dois exemplos, onde aqui tem um algarismo zero e aqui tem 3 algarismos zeros. Por isso são zero ímpares. Tá? Enquanto esses outros dois não têm uma quantidade ímpar de algarismos zeros, não são zero ímpares. Então vamos lá, letra C. Sabendo que há exatamente 2.196 números zero ímpares de 4 algarismos, calcule o número de zero ímpares de 5 algarismos. Eu vou usar a mesma estratégia que eu utilizei nos itens A e B, tá bom? Como foi? Eu primeiro representei aqui com esses 5 tracinhos as posições de um número com 5 algarismos. Então a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, certo? Uma primeira observação que a gente usou lá nos itens A e B, e eu vou repetir aqui, é que na dezena de milhar, não podemos colocar zero. Pois se eu coloco um zero aqui, o número formado vai ter somente, colocando um zero aqui, o número formado tem somente 4 algarismos: unidade de milhar, centena, dezena e unidade simples, tá? Pois se colocarmos zero na dezena de milhar, o número formado terá só 4 algarismos. Ou no máximo 4, né? Porque se tiver zero também na unidade milhar, aí seriam só 3 algarismos. Só 4 algarismos. Beleza. Então essa observação a gente já tinha discutido nos itens anteriores. Agora vamos colocar uma outra observação, né? É que considerando essas 4 casas da unidade, dezena, centena e unidade de milhar, vou colocar aqui, ó, considerando unidade de milhar, centena, dezena e unidade, devemos ter 1 ou 3 algarismos zero. Por quê? Porque queremos saber quantos são os zero ímpares de 5 algarismos. Para que ele tenha uma quantidade ímpar de algarismos zero, então nessas 4 casas a gente vai ter que ter um único zero ou 3 zeros, tá? Veja que não há outra possibilidade para que no conjunto aqui, considerando o número completo, tenhamos uma quantidade ímpar de algarismos. Então, considerando essas 4 posições, devemos ter 1 ou 3 zeros para que tenhamos números zero ímpares de 5 algarismos. Ok? Compreendido? Qualquer dúvida, você pergunta aí nos comentários. Aí diz ali
afirmação aos 4 minutos, 5 minutos, né? Não entendi direito, eu posso explicar melhor, tá? Mas eu acho que está bem explicadozinho. Bom, então a gente vai separar exatamente nesses dois casos, tá? Vamos considerar o caso em que temos somente um zero, um algarismo zero, e o outro caso em que temos exatamente 3 zeros. Ok? Então vamos considerar, né, esses dois casos para analisar. Vamos analisar cada um deles. Primeiro aqui, somente um zero. De novo eu vou reescrever a formatação do número com 5 algarismos: unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, né? Bem em resumo, dizer que aqui não pode ser zero, tá? A gente já explicou por quê. Não pode zero. Se não pode zero, restam quantas possibilidades para cá? 9 possibilidades. Nós podemos preencher a dezena de milhar com algarismos de 1 até 9, tá? Aqui pode ser o algarismo 1, ou 2, ou 3, ou 4, até o 9. Tudo bem? Então são 9 possibilidades para ocupar aquela posição ali. Muito bem. Para essas 4 posições, eu preciso acrescentar um zero, somente um, tá certo? Então temos 4 possibilidades para colocar um algarismo zero. O zero vai estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Digamos que eu coloquei ele aqui, só ilustrando, tá? O que acontece é que sobram 3 casas, 3 lugares, onde temos 9 possibilidades para cada. Temos 9 possibilidades para cada. Tá? São elas de 1 até 9, né? De 1 até 9. Ou seja, para preencher esse aqui, pode ser do 1 até o 9, aqui também, aqui também. Lembrando que se o zero estiver aqui, a situação só vai mudar, que agora aqui que vai ser do 1 até o 9. Gente, compreendeu direitinho? Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos 9 possibilidades para a casa da dezena de milhar, temos 4 possibilidades para colocar o zero, e temos 9 vezes 9 vezes 9, 9 é a terceira, 9 vezes 9 vezes 9, para colocar os demais algarismos. E assim a gente vai ter números ímpares, tá? Que tem somente um algarismo zero, números com 5 algarismos. Ok? Então só fazer essa multiplicação aqui, dá uma pausazinha e venho já. Ok? Então feita a multiplicação, poupei vocês aí do tempo em que eu faria essa multiplicação, dá 26.244 números ímpares de 5 algarismos, contendo somente um zero, um algarismo zero, tá? E agora vamos ao caso em que temos exatamente 3 zeros. Então vou começar ilustrando de novo um número com 5 algarismos: unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, certo? De novo, de maneira resumida, aqui não pode o zero, então restam 9 possibilidades para cá, 9 possibilidades, tá? Igualzinho aqui, do 1 até o 9,
Para esses 4, dessa vez a gente quer que tenha exatamente 3 zeros. Veja que colocar 3 zeros aí implica, na verdade, que são 4 possibilidades para colocarmos um número diferente de zero. Não é verdade? Se eu colocar 3 zeros aqui, esse aqui tem que ser diferente de zero. Se eu colocar um zero aqui e outros 2 aqui, esse é diferente de zero. Se esse é diferente de zero, os outros 3 são iguais a zero, para que tenhamos exatamente 3 zeros. Concordam? Beleza? Compreenderam isso? Então, digamos que esse número diferente de zero, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, hipoteticamente, tá? Ele podia estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou exatamente aqui no C. Digamos que coloquei aí. Então, restam 3 possibilidades, 3 casas, onde elas serão ocupadas por zeros. As demais serão ocupadas por zero. Tá? Então, 0, 0 e 0. Ok? Bom, se entendeu direitinho, então a gente pode agora, também pelo princípio fundamental da contagem, dizer que a quantidade de números de 5 algarismos, números zerímpares com exatamente 3 zeros, são 9 vezes 4, tá? Porque eu tenho 4 possibilidades. E, claro, digamos que esse número é diferente de zero. Quantas são as possibilidades para ele? Esse N tem 9 possibilidades. N tem 9 possibilidades. Qualquer algarismo do 1 até o 9, tá? Então, 9 para cá, 4 para colocar um número, né? Que seja um algarismo, seja diferente de zero. E esse algarismo tem 9 possibilidades para ser escolhido. Então, 9 vezes 4 vezes 9. Aqui dá para fazer direto, né? 9 vezes 9, 81. 81 vezes 4, 324. Certo? Muito bem. Para encerrar a questão, como separamos em 2 casos, temos que ou existem essa quantidade de número ou essa outra, tá? O ou remete à soma. Então a gente tem que somar 26.244 com 324. 4 mais 4, 8. 4 mais 2, 6. 2 mais 3, 5. São 26.568 números zerímpares com 5 algarismos. Certo? Muito bem. Só um último detalhe antes da gente encerrar aqui, dizer que o enunciado trouxe uma informação de que há exatamente 2.196 números zerímpares de 4 algarismos. Eu não usei, tá, essa informação. Vou fazer um outro vídeo em que eu mostro uma solução usando. Beleza? Qualquer dúvida, posta nos comentários.